Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. O programa de hoje vai abordar questões relativas às ações do Estado voltadas à preservação da natureza, uma preocupação que cada vez mais se amplia no mundo inteiro. Nosso entrevistado é Gino César, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas. Bem-vindo, Gino. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com você. Depois de tanto tempo, a gente tem a oportunidade. É verdade, já tem algumas temporadas, né? Bom, dentre as ações que você realiza na SEMAR, né, uma interessante, por exemplo, é o programa Hortas Urbanas. Do que se trata realmente? O programa Hortas Urbanas ele foi criado com a intenção de trabalhar duas vertentes, a segurança alimentar e a educação ambiental. Mostrar para as pessoas que é possível utilizar pequenos espaços para a produção de alimentos. Então, essa é a discussão. Hoje ele está ligado, tem parceria com a Alagoas Sem Fome. Nós tínhamos uma compreensão de realizá-lo nas escolas e hoje nós expandimos. Então, em associação de moradores, igrejas evangélicas, igrejas católicas, ou seja, em várias áreas que têm áreas disponíveis que queiram fazer parceria com a gente. É um projeto muito interessante, Flávio, porque a gente pode fazer a implantação dessa horta com até 1000 mudas, dependendo do tamanho de área. E com 40 dias já está produzindo. Então, é rápido esse processo. Então, hoje a gente já está fazendo ele com duas vertentes também com relação à horta urbana tradicional e à medicinal, aproveitando muitas vezes a experiência daquela comunidade que utiliza plantas medicinais. Então, é um projeto que envolve a comunidade, é um projeto que hoje a gente tem feito em todo o estado. Nesses últimos anos, nós já implantamos mais de 45 hortas em 25 municípios. Estamos fazendo o planejamento para 2025, para atender mais 20 municípios. Então, esse projeto que envolve todo mundo, comunidade, estado e associações governamentais. O que é preciso para que uma entidade ou uma comunidade se engaje nesse programa de hortas? Não, a gente recebe pedidos através de contato mesmo, quando a gente está em um evento, hoje já está bastante divulgado, então envia simplesmente um ofício para a gente manda uma equipe técnica, discute com a comunidade qual a hortaliça que ela quer plantar, que ela quer usar, que ela já está acostumada, certo? E agora a gente tenta aproveitar também árvores frutíferas. Não é a linha do programa do Hortas Urbanas, mas a gente faz também uma discussão de quintais produtivos, com os nossos técnicos ajudando a utilizar qualquer terreno. Até na secretaria mesmo, tinha um terreno, a secretaria fica ali junto com a Delegacia Geral, e entre a secretaria e a Delegacia Geral tinha uma área que não estava sendo utilizada. A gente fez uma horta urbana, que a gente faz nos outros e também não leva em consideração a nossa área. Então, o mais importante também é a educação ambiental. Por isso, o recorte inicial era com as escolas, para envolver os alunos na questão ambiental, na questão da educação ambiental e principalmente de aproveitar essas áreas que muitas vezes estão servindo apenas para colocar resíduos, lixos. Então, é um projeto muito interessante que a gente está levando agora, Flávio, ele para a Associação de Idosos. É um novo recorte do programa, porque a gente vai fazer suspenso, né? E vai fazer também nos muros, para que os idosos possam participar. E nós temos recebido vários pedidos agora da Pestalozzi, a PAI, como forma também de envolver aqueles jovens, aquelas pessoas que são atendidas por essas instituições. E os recursos para os investimentos, eles são da própria secretaria ou são das entidades ou comunidades? Não, recursos do Estado. Recursos do Tesouro. A gente tem uma linha de atividade com relação a esse projeto, a gente está planejando agora, né? E o que a gente deixa, inclusive, também técnicos no acompanhamento no primeiro ano, porque a ideia é que cada associação dessa tenha pessoas que vão ser capacitadas para continuar trabalhando. Nós não vamos tutelar o resto da vida. Então, a gente passa um ano, planta, estou mostrando como é que colhe, colocando a importância de replantio, tudo, acompanhados pelos nossos técnicos, mas tem um limite, a comunidade tem que se envolver para cuidar. Gino, e o que dizer sobre o programa Água Doce? O programa Água Doce é um programa muito importante, porque ele é principalmente para o semiárido, Flávio, justamente porque é onde tem
uma grande dificuldade de água para consumo humano. Muitas vezes a água é salgada, né, e ela precisa de um tratamento. Então o água doce vem junto com o dessalinizador, que é fazer justamente transformar aquela água que tem excesso de sódio para que ela possa ser utilizada para consumo humano. E a novidade do programa agora já era, mas agora ele faz parte de todos os projetos que a gente está implantando, que são os tanques para a criação de tilápia, de camarão, certo? Nos rejeitos, porque o tratamento dessa água ela é feito e tem um rejeito. E esse rejeito não pode ser jogado no solo, senão a gente vai entrar naquele processo de desertificação. Então são os tanques feitos, é um projeto muito interessante, porque você tem a água de qualidade para consumo humano e também a questão da segurança alimentar. Esse programa Água Doce atende a quantos municípios? Hoje nós estamos em todo o semiárido. Uns 70 municípios a gente tem trabalhado com o programa, né? Um programa que já é uma realidade, é com recursos em parceria com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Aqui nós já conseguimos, para esse ano de 2025, 11 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para que a gente possa fazer novos projetos. São projetos robustos, porque não é só o dessalinizador, certo? Cada projetinho desse a gente investe quase R$500 mil, certo? Porque além do dessalinizador tem toda uma estrutura de reservatórios de água, são 3 caixas d'água com 5.000 litros e você tem os tanques de rejeitos. Os tanques para a criação de tilápia, os tanques que normalmente são trabalhados, inclusive para a possibilidade de produção não só para consumo da comunidade. Então, é um projeto muito importante. Nesse sentido, secretário, o que seriam os microsistemas comunitários de abastecimento de água? Os microsistemas é um programa que hoje toda a comunidade quer que a gente leve esse programa, implante, porque diferente do poço, o poço a gente faz a perfuração e coloca um chafariz, caixa, bomba com as torneiras para as pessoas pegarem água. O microsistema não, a água vai para a casa da pessoa. Então a gente tem priorizado o Canal do Sertão, porque faz a captação da água no Canal do Sertão com bombas, joga para 3 reservatórios, cada um de 10.000 litros, 30.000 litros. Essa água ela vai para o reservatório mais alto, desculpe, e desce sendo filtrada. E depois ela é distribuída por gravidade para as casas. As pessoas abrem a torneira na sua casa. E a gente ainda constrói uma estruturazinha abaixo da caixa d'água que pode ser utilizado como banheiro. E como é que anda, Gino, esse programa de perfuração de poços e recuperação de nascentes? Esse é o programa que é mais antigo nosso, né? Se a gente pegar os últimos 4 anos, foram cerca de 600 poços perfurados. Nós temos algumas dificuldades, porque na região do semiárido, muitas vezes a água é salgada, como eu falei. E aí a gente precisa desse outro programa do governo federal, que é um programa menor, da dessalinização. Então a gente está tendo cuidado agora de quando um poço, a gente faz a análise da água, só entrega o poço depois da análise. Se a água der uma quantidade de sal que dá para consumo do animal ou para a parte de agricultura, aí a gente continua com o poço. Senão, a gente para com o poço, porque vai só gastar dinheiro, porque a gente não vai ter como dessalinizar, porque a quantidade de sal é muito alta, ou então a comunidade está precisando da água com urgência e esse outro programa demora mais. Então, nós temos um percentual, mas eu queria dizer a você, Flávio, que Alagoas está com um índice de acerto na perfuração de poços muito grande, frutos dos técnicos de parceria com a UFAO, com vários técnicos que trabalham com relação a qual o melhor local para perfurar naquela comunidade. Então, é um projeto bom, robusto, grande, né? Foi feito com recursos do Fundo de Combate à Pobreza, do FECOEP, foram 18 milhões investidos nesses últimos 4 anos, e a gente hoje está tentando utilizar um outro fundo, que é o de compensação mineral, que o Estado já está recebendo. Então, são programas importantes e eles juntam, discutem a questão da questão da insegurança hídrica, né? Eles combatem, mas cada um com a sua fonte própria de distribuição de recursos. Vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta continuando nossa entrevista com o Gino César, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo, Gino César, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas. Gino, vamos falar um pouco sobre o Canal do Sertão. A essa altura, alguns anos já de implantação de parte do Canal do Sertão, já existem projetos em execução com relação à agricultura para aproveitar o potencial hídrico daquela área? Nós temos que trabalhar essa questão do canal em duas situações. Por exemplo, a parte de irrigação, a parte das indústrias, tudo, de implantação, aí é um recorte da agricultura, não é nosso. A parte nossa, que inclusive recentemente voltou, porque estava na Casal, tinha sido passado para a Casal, a gestão do modelo, o modelo de gestão do canal, vou até falar sobre isso, certo? Então, a gente começou a fazer um levantamento dos agricultores. Hoje nós temos, Flávio, muita gente não sabe, mas mais de 2.000 pequenos agricultores que usam água do Canal do Sertão para as suas pequenas comunidades, ou para as suas pequenas propriedades. A gente, inclusive, nessa discussão que houve do decreto de cobrança, o governador pediu para que a gente incluísse uma isenção para quem tem área irrigada de até 3 hectares. Ele pode ter até uma área maior, mas se ele só irrigou 3 hectares, então ele está isento de qualquer pagamento, que é a grande maioria daqueles que usam água do Canal do Sertão. Hoje, você só tem água nos municípios do Sertão Alagoano, as adutoras utilizam a água do Canal do Sertão. Então é uma obra hoje que ela cumpre esse papel de abastecimento, de atender os pequenos agricultores. Falta ainda essa discussão da parte de irrigação das manchas, que é uma discussão com a Codevasf, que é a implantação de empresas, porque isso só vai acontecer, ele está chegando na bacia leiteira, está em 150 quilômetros, 123, com recursos do PAC agora vai chegar a 150 quilômetros. Né? Esse trecho do 23 ao 150, em torno de 500 milhões, já foi garantido pelo governo federal. A partir daí ele entra na bacia leiteira e vai depois até Arapiraca, que esses investimentos não tem ainda. Mas chegando na bacia leiteira, ele já começa a atender um outro público, que são aqueles que começam a produzir de forma comercial. Esses outros é para a cultura de subsistência. O outro problema que a gente encontrou quando chegou em 2022, quando eu assumi junto do mandato com o governador Paulo Dantas, em maio de 2022, naquele mandato inicial de 7 meses, né? Nós tínhamos problema com a bomba, né? Porque o canal é uma obra fantástica. Ele pega a água aqui do Rio Mochotó, do Lago do Mochotó, ele bombeia para 30 metros de altura e depois desce por gravidade. Ele é todo por gravidade. E nós só tínhamos uma bomba funcionando e a outra necessariamente precisando de recuperação. Hoje nós temos as 2 bombas e o governo comprou a 3ª bomba, veio do México, está ainda no Rio de Janeiro. Inclusive uma delas, para ser honesto, a gente precisa fazer uma manutenção nela, que a gente está esperando chegar essa 3ª bomba para que o canal não fique apenas com uma bomba correndo o risco de dar algum problema. Então o canal ele é uma realidade para essa função de atender os pequenos agricultores. Mas com relação a investimentos, a produção, a empregos, essa área, apesar de que é o pequeno agricultor hoje que leva comida para o povo brasileiro, para o povo alagoano, né? Então tem ainda essa pendência, mas hoje é uma realidade para todo o sertão alagoano. A produção agrícola dessa região do Canal do Sertão, ela tem demanda garantida? Tem. É aquilo que eu disse, não de forma industrial, né? Falta ainda trabalhar, por exemplo, uma cooperativa para discutir a produção desses alimentos, mas as feiras da região, né, elas são todas utilizadas com água do Canal do Sertão. A área irrigada é do Canal do Sertão. É uma área muito interessante, né, que muitas vezes as pessoas acham que não, porque ele foi pensado... Se você pegar o canal quando foi pensado, ele foi pensado justamente em utilizar essas manchas, essas grandes manchas de irrigação. Só que havia uma necessidade antes, que é não faltar água para os municípios através das adutoras, né? Então, a Casal pega, com as adutoras, essa água bruta e depois ela repassa para as concessionárias. Ô Gino, tecnicamente, o que é que pode ser considerado semiárido em Alagoas?
O semiárido, a gente pega aqui toda a região, depois do Agreste até o sertão, é o semiárido alagoano. Está dentro da região do bioma Caatinga, o bioma Caatinga que não é reconhecido, Flávio, muita gente não sabe, mas o bioma Caatinga não faz parte da nossa Constituição, não é reconhecido como um bioma brasileiro. Esse processo está inclusive no Congresso, vou pedir inclusive, tinha marcado uma audiência com o presidente Arthur, agora com o Hugo Mota, todos os secretários de estados do Nordeste estão justamente solicitando. Tem duas regiões no Brasil, assim, as maiores, que é o bioma Caatinga e o bioma Cerrado, que não faz parte da Constituição brasileira. E isso, inclusive, influencia, porque a gente está discutindo o Fundo Caatinga, que é um pouco do Fundo da Amazônia, que deveria ser aplicado nessa região toda, que pega todos os estados do Nordeste e Minas Gerais, uma parte de Minas, o norte de Minas, né? E a gente precisa de investimentos para esses agricultores, para a preservação da Caatinga. Então, é toda essa região aqui que precisa ser trabalhada. Comparando com outros estados, principalmente aqui do Nordeste, o chamado semiárido, ele abrange quanto, em termos percentuais, do território de Alagoas? O percentual, isso eu não sei te dizer o percentual. Um dado que é importante, que tem a ver, que é mais uma preocupação com relação a isso, é a área de desertificação. E aí a gente tem 1/3 do território alagoano suscetível à desertificação, que é isso toda essa área do Nordeste aí, do bioma Caatinga, é suscetível à desertificação. E aqui é uma das discussões que a gente tem feito, debates com a universidade, com a academia, para que a gente comece a trabalhar mais a recuperação do solo, que é uma coisa que pode acontecer, é suscetível, né? Alagoas ainda tem área pequena de desertificação, muito pequena, mas suscetível à desertificação a gente tem uma área maior. E essa hoje é a grande preocupação do Fórum de Combate à Desertificação. A Assembleia aprovou recentemente uma legislação de combate à desertificação. Então, a parte de legislação a gente está bem trabalhado. Agora, nos últimos meses do ano de 2024, foi aprovada a política estadual de meio ambiente, que nós não tínhamos, né? Então, hoje já tem, o governador mandou, todos os deputados, independente de situação ou oposição, aprovaram, foi por unanimidade, né? Eu agradeço a Assembleia por a compreensão dessa pauta importante que é meio ambiente e recursos hídricos. Bom, recentemente, de uns tempos para cá, o Ministério Público tem atuado com muita frequência e de maneira muito forte, incisiva, quanto à questão de, principalmente, condomínios irregulares, que o Ministério Público considera irregulares, nessa área do litoral aqui de Alagoas, inclusive restringindo a construção de edifícios altos, né, para não descaracterizar a paisagem. Bom, pensando exatamente no meio ambiente. Qual é o papel da Secretaria em relação a isso? Não, a fiscalização de todos os condomínios, essa parte ambiental, licença ambiental, não é com a SEMAI, é com o Instituto do Meio Ambiente, com o IMA, né? E tem áreas de atuação que também não é do IMA, porque em vários municípios eles conseguiram a aprovação para que eles também possam licenciar. É o caso de Maceió, de Marechal, de vários municípios aí que conseguiram, no Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, o direito de também fazer o licenciamento. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem. Tem um recorte municipal e um recorte estadual. Quando entra na parte de recursos hídricos, aí eu posso entrar. Eu sou doido para entrar nessa pauta, assim, né? Então, por exemplo, recentemente a gente teve um problema num riacho aqui que mudaram o percurso num condomínio. Aí, quando mexe em recursos hídricos, aí a pauta é minha. Guaxuma, sabe? Então, a gente entrou, foi lá, fiscalizou, mandou uma equipe. Quando é necessário, se multa, né? A gente tem que multar. Mas esse acompanhamento que acontece, principalmente nessa área do litoral, que é muito cobiçada, aí o Ministério Público cumpre o seu papel, por sinal muito bem feito. Eu sempre digo, doutora Lavínia, a equipe, que eu vejo o Ministério Público como um parceiro. Eles podem me cobrar porque a gente precisa estar vigilante, né? E o Ministério Público tem feito esse papel muito bem. É um grande parceiro na defesa do meio ambiente. Bom, quando você fala em meio ambiente, como distinguir a atuação dos órgãos que funcionam em 3 instâncias, na verdade? Você tem os órgãos municipais, os estaduais e os federais. Bom, até onde vai a competência de cada um?
Você tem uma separação básica com relação. O IMA, ele executa a política do meio ambiente. A SEMAR traça a política do meio ambiente. É quem faz a discussão da legislação, das leis. Depois que é aprovada na Assembleia, aí a gente encaminha e o IMA passa a executar. Fiscalizar, multar quando é necessário, monitorar, né, licenciar, fazer o debate de compensação ambiental, que é muito também do que acontece com o Instituto Chico Mendes, com o IBAMA, com os órgãos federais. Então, tem ações que são só do Estado, que é o IMA, quando são ações que juntam outros estados, passa a ser federal, como a questão das bacias hidrográficas. Nós temos uma bacia hidrográfica aqui, que é do Rio São Francisco, né, que é uma bacia federal. Né? Então, a gente tenta também, essa que já teve vários problemas de enchentes, você pega Mundaú, Paraíba, que ela começa em Pernambuco. Eu já disse, essa discussão tem que ser feita com o Ministério Público de Alagoas, o Ministério Público de Pernambuco, SEMAR de Alagoas e a Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco. Então, tem a discussão, quando ela é uma discussão federal, que envolve mais de um estado, né? E aqui nós temos essa divisão do órgão fiscalizador, do órgão executor e do órgão que elabora a política do Estado. Agora, uma política, aliás, uma polêmica que voltou à tona recentemente, agora há poucos dias atrás, a questão dos carros-pipa. Houve uma suspensão por parte do governo federal, já foi retomada essa situação. Ele pergunta até que ponto você considera necessária a utilização de carros-pipa. Flávio, pela minha formação, e a gente se conhece há muito tempo, eu sempre fui muito agressivo com essa questão dos carros-pipas, a política da cerca. Gente, quando estava na universidade, nos movimentos estudantil, a gente colocava isso. Só que tem comunidades pequenas que você precisa também levar água. A questão é a utilização equivocada disso, você utilizar politicamente isso. Mas você não pode também zerar. O que eu tenho discutido com os prefeitos, pedi inclusive uma reunião na AMA, é que a gente se preocupe com a qualidade dessa água que está indo nos carros-pipas, porque muitas vezes ela não é tratada. E aí quem faz esse controle não é a SEMAR, é o Exército. Né? A Defesa Civil faz a solicitação, o Exército. Só que o que tem de clandestino, que é o problema, e eu peço aos prefeitos que acompanham o teu programa aí, né, que olhem com carinho isso, vê se a água que está chegando no carro-pipa teve o tratamento, foi colocada a pastilha, certo? Porque chega de repente uma água dessa numa escola e vai criar problemas para toda a comunidade escolar. Bom, para encerrar, uma última pergunta de cunho político. Como é que se avalia esses rumores de que o PT pode perder o controle da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente? Essa discussão nunca houve internamente, né? A relação com o governador Paulo Dantas é excelente, a gente sempre acompanhou ele como uma pessoa que sempre cumpriu os acordos políticos, né? O PT está muito bem situado nessa estrutura de governo, tem sido um parceiro, as discussões estão sendo feitas sempre de forma muito cordial. Você tem um projeto nacional que a gente está junto, que é o governo do presidente Lula, o governo do Estado é parceiro, né? Os deputados, inclusive o deputado Paulão também é parceiro, com emendas e tal. Então, eu sempre fiquei muito tranquilo, né? A gente está cumprindo tarefa, né? Mas não houve em nenhum momento, nenhuma discussão interna ou com relação a isso. Tudo que eu acompanhei foi pela imprensa. Como eu sou um cara tranquilo, eu acompanho e fico na minha. Mas estamos cumprindo o nosso papel. Na verdade, o governador nunca tratou desse assunto, que eu saiba. Nunca tratou, nunca tratou. Inclusive, nós acompanhamos não só as nossas agendas, mas agendas de outras secretarias, né? O governo, ele trabalha muito em equipe. Então, a gente tem sempre trabalhado de forma transversal com outras secretarias. O PT está bem, faz parte do governo, ajuda o Estado de Alagoas, ajuda o governador Paulo Dantas na gestão dessa máquina administrativa que é o governo do Estado. Ok, agradecendo mais uma vez pela presença e explicando que você que está nos assistindo pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana.